Começou o julgamento histórico que vai definir se Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados no inquérito do golpe serão colocados no banco dos réus. Entre eles, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Às 9h45, o presidente da segunda turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão do julgamento que é considerado o mais importante da história política recente do Brasil. O ministro relator, Alexandre de Moraes, assumiu a palavra para expor o detalhado relatório da Procuradoria-Geral da República, dissecando as denúncias contra os 8 acusados que conspiraram para destituir o governo democraticamente eleito de Lula e tentar um golpe de Estado. Moraes destacou que o núcleo central da trama golpista foi definido pela Procuradoria-Geral da República após identificar que deles partiram as principais decisões e ações de impacto social. Diz a Procuradoria-Geral da República: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, continua a Procuradoria-Geral da República, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tendo havido adesão em momentos distintos. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Moraes expôs a trama criminosa que buscou derrubar o governo Lula, detalhando as ações que levaram aos atos de vandalismo de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram os prédios dos 3 poderes em Brasília. A consumação do crime do artigo 359-M do Código Penal, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidenciado nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança pública para interferir na escolha popular, bem como na convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar à decretação que formalizaria o golpe. Continua a Procuradoria-Geral da República expondo que a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito, objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência
nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. A ação planejada resultou na destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio público, incluindo bens tombados. Todos os denunciados, diz a Procuradoria-Geral da República, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de maneira significativa para o projeto violento de poder da organização criminosa, especialmente para a manutenção do cenário de instabilidade social que culminou nos eventos nocivos. Ainda conclui a Procuradoria-Geral da República, em resumo, que evidenciou-se que os denunciados integraram a organização criminosa cientes de seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Em unidade de desígnios, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta à ordem democrática e a deposição do governo legitimamente eleito, dando causa ainda aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes. A partir disso, a Procuradoria-Geral da República denunciou pelos crimes já descritos anteriormente no relatório. Um momento de tensão no STF aconteceu quando o advogado Sebastião Coelho, representante de Felipe Martins, foi impedido de entrar e protestou gritando arbitrários. Com o acesso negado para advogados dos demais acusados, o tumulto na antessala obrigou Alexandre de Moraes a pausar momentaneamente a leitura do relatório. A denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Bolsonaro acompanhou o julgamento na primeira fila da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e utilizou as redes sociais para ironizar Alexandre de Moraes. Usando uma metáfora futebolística inspirada no jogo da seleção brasileira contra a Argentina, Bolsonaro criticou o ministro, sugerindo que o juiz já apitava contra, antes mesmo do início do processo, evidenciando sua estratégia de desqualificar publicamente o relator. Depois da leitura do relatório, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, passou a falar pela acusação. Gonet defendeu que a denúncia seja recebida contra todos os acusados. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado democrático de direito. O procurador-geral apresentou provas críticas do plano golpista, destacando documentos-chave como a minuta golpista e o rascunho de discurso preparado para uma possível deposição de Lula, enfatizando o grave risco à democracia brasileira. A escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se elegível e o cenário das pesquisas eleitorais se mostrou a ele inclinado. Foram então postos em prática planos articulados para a manutenção, a todo custo, do poder do então presidente da República. A organização criminosa documentou o seu projeto
e durante as investigações foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. O procurador-geral reconstituiu a cronologia do plano golpista, rastreando sua origem em 2021 com o início do discurso de ruptura institucional de Bolsonaro, interligando diversos episódios que culminaram nos atos de 8 de janeiro, considerados o ato final do movimento. Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder, ou a ele retornasse, contrariando o resultado das eleições. Gonê destacou momentos-chave do plano golpista: o discurso de 7 de setembro de 2021 contra o STF, a tolerância com acampamentos após as eleições, os ataques às urnas e a reunião com embaixadores, que culminou na inelegibilidade de Bolsonaro. A documentação encontrada nas ações policiais permite situar a data de 29 de julho de 2021 como aquela em que Jair Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição. Nesse dia, realizou transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto pela internet, em que retomou críticas já provadas insubsistentes ao sistema eletrônico de votação. A partir daí, os pronunciamentos públicos progrediram em agressividade aos poderes constituídos e aos seus membros, com o incremento de notícias falseadas. O que se desejava era provocar sentimento de indignação e revolta nos apoiadores do então presidente. Buscava se tornar aceitável e até esperável o recurso à força contra um resultado eleitoral de derrota. Alguns fatos foram especialmente marcantes na trajetória desses confrontos. Durante festejos cívicos de 7 de setembro de 2021, em São Paulo, o presidente, com palavras viperinas, deu a conhecer o seu propósito de não mais se submeter às deliberações provenientes da Suprema Corte. Replicou a tática que inspirara entrevista dada por ele no dia 3 de agosto e outra live no dia seguinte. Com a proximidade das eleições, o foco da organização se voltou para as urnas eletrônicas. Passou-se a buscar qualquer subterfúgio para lançar o sistema eletrônico de votação e apuração de votos ao descrédito popular. Não obstante evidências reiteradas sobre a segurança do modelo, havia a obstinação por aproveitar qualquer pretexto para renegá-lo. A organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras nas redes sociais e meios de comunicação. Em julho de 2022, aconteceu outra etapa da execução do plano de golpe. O presidente da República convocou reunião ministerial para concitar ataque às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o seu adversário mais temido. Na reunião, falou-se inequivocamente em uso da força como método a ser implementado. Também no mesmo mês, o presidente da República convocou embaixadores e representantes diplomáticos para verbalizar acusações sobre fraude no sistema da votação, todas elas já, desde logo, mostradas erradas e maliciosas. Foi mais um passo na execução do plano de solapar o resultado previsto e temido do sufrágio próximo. Tentava-se atrair a boa vontade da comunidade internacional para atos de rebeldia que o grupo arquitetava. Evidência disso está no documento apreendido, em que se recomendava para a ação de ruptura, aspas, a exploração da base legal nos cenários interno e externo e a exploração global dos índices de fraude eleitoral. Fecham-se aspas. Paulo Gonê classificou como perturbadores os meses de novembro e dezembro de 2022, após a vitória de Lula. Minutas de decretos concebidas pela organização criminosa foram apresentados pela organização criminosa às mais altas autoridades militares em mais de uma oportunidade, em 7 de dezembro de 2022, 9 de dezembro de 2022 e em 14 de dezembro de 2022. Quando um presidente da República
que é a autoridade suprema das Forças Armadas, isso está disposto no artigo 142 caput da Constituição, reúne a cúpula dessas forças para expor planejamento minuciosamente traçado para romper com a ordem constitucional, tem-se ato de insurreição em curso, que apenas ainda não foi consumado em toda a sua potencialidade danosa. O procurador revelou o plano frustrado de assassinato contra Lula, Alckmin e Moraes, destacando que o grupo ficou dominado pela frustração após não conseguir concretizar o intento criminoso. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde-Amarelo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os três poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022, que teve etapas realizadas e que visava estabelecer situação de estresse social apta para arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe. Foram praticados atos de execução da operação de monitoramento dos alvos de neutralização, ministro Alexandre de Moraes e o presidente eleito Lula da Silva. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. A frustração dominou os integrantes da organização criminosa, que, entretanto, não desistiram da tomada violenta do poder, nem mesmo depois da posse do presidente da República eleito. Gonê revelou que o grupo via o 8 de janeiro como última esperança, incentivando manifestantes no quartel-general do Exército, com apoio de integrantes da Secretaria de Segurança do DF. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização criminosa sempre incentivou e apoiou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Parte desse pessoal, na fatídica jornada de 8 de janeiro, desceu toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal. Essa multidão, de início contida à distância cautelosa da Praça dos Três Poderes, se viu pouco depois livre de todo obstáculo policial para assaltar os prédios da praça. O policiamento foi desviado do ponto de barragem. Tiveram início as invasões das sedes dos poderes da República, com destruição do patrimônio público sob palavras de ódio e selvagens conclamações à tomada do poder. O caso de invasão, destruição e brutalidades ocorridos em 8 de janeiro de 2023 têm sido analisados e julgados pelo Supremo Tribunal em diversos processos penais. O Supremo Tribunal neles discerniu a ocorrência de crimes contra a ordem democrática, afirmando reiteradas vezes a tentativa de golpe. O episódio foi fomentado e facilitado pela organização denunciada, especialmente pelos denunciados que estavam
a esta altura, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Depois da fala de Gonet, os advogados dos acusados apresentaram seus argumentos. A ministra Carmen Lúcia questionou o advogado de Ramagem sobre a fiscalização das urnas, após ele sugerir que a ABIN deveria ter esse papel. Alexandre de Moraes autorizou a intervenção, permitindo que ela confrontasse o argumento durante a arguição. Senhor presidente. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre. Por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. Anotou urnas, e urnas são de outro poder. Perdão, Excelência. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigada. O advogado de Augusto Heleno negou a participação do general na trama golpista e culpou Bolsonaro pelas manifestações criminosas. Ele destacou uma live de 2021 como principal argumento de defesa, alegando que Heleno não disse absolutamente nada no evento. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. O advogado Celso Vilardi classificou como impossível qualquer acusação por crimes contra a democracia envolvendo Jair Bolsonaro durante sua defesa no julgamento. De dizer que, sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de um que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Em defesa de Braga Neto, o advogado José Luiz Mendes de Oliveira desferiu um ataque contundente à credibilidade de Mauro Cid, declarando enfaticamente que o delator mente e mente muito, buscando desqualificar seu testemunho no processo. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes do quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Às 14h14, o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, abriu a segunda sessão para julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Antes de proferir meu voto, eu queria cumprimentar todas as sustentações orais que foram realizadas, bastante técnicas, jogaram luzes sobre questões relevantes, efetivamente. Também antes eu havia recebido em audiência o Dr. Andrew Farias, Dr. José Luiz Oliveira Lima e Dr. Celso Vilardi, e evidentemente tive acesso às manifestações escritas que foram muito bem elaboradas. Nessa questão preliminar, eu também estou acompanhando o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, porque entendo que a questão da arguição de impedimento, suspeição, já foi analisada pelo plenário, já houve ali a oportunidade da apresentação das informações, uma primeira decisão do ministro-presidente, que tem a competência para fazer essa análise, e depois, nos recursos, a análise do plenário. Então, não identifico realmente nenhum interesse da parte do ministro Alexandre de Moraes ou alguma causa que possa configurar
o seu impedimento ou a sua suspeição, assim como também não vejo nenhuma causa que possa configurar impedimento ou suspeição do eminente ministro Flávio Dino. Então, com essa fundamentação, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator. O ministro relator Alexandre de Moraes também derrubou o argumento da defesa para a impugnação do julgamento na primeira turma do STF. Presidente, a segunda é preliminar, diz respeito à competência tanto do Supremo Tribunal Federal e, em sendo do Supremo Tribunal Federal, há também a impugnação dessa primeira turma ser competente para o processo de julgamento, e se pede, como da tribuna, vários advogados reiteraram um pedido para que o julgamento fosse feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas, primeiro em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. Dos 5 membros da primeira turma, apenas Luiz Fux votou para levar o caso ao plenário da Corte, onde os 11 ministros votam, mas ficou vencido. Senhor presidente, foi muito bom o ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. Alexandre de Moraes refutou alegações de nulidade no processo, afirmando que todas as provas da PGR estavam disponíveis nos autos. O ministro mostrou através de prints que os advogados tiveram amplo acesso aos documentos anexados pela Polícia Federal durante a investigação sobre o golpe de 2022. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer
prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos, que foram exatamente dentro da par condicio, da paridade de condições do devido processo legal, os documentos e fatos utilizados pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Moraes votou por negar pedidos de nulidade das defesas que alegam a prática de document dump, que é o excesso de documentos e desorganizados, e fishing expedition, que ocorre quando se faz a pesca predatória de provas. Seguindo o relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino e os demais ministros da primeira turma do STF rejeitaram, por unanimidade, todos os pedidos de nulidade apresentados pelas defesas dos acusados no julgamento sobre o golpe de 2022. De modo que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde? Mas eu li detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, o Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas e, obviamente, da acusação, e considero, portanto, que no tempo certo, que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem supostamente boa ou má índole. Importa é o fato concreto, se ele foi provado ou não. Albert Camus não comparece, quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar, e no curso da instrução tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. Moraes rechaçou os argumentos da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, de que houve coação durante seu depoimento. Item 12 da defesa técnica. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator, que é sistematicamente levantada na mídia nacional. Primeiro, item 13. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Item 14 da defesa técnica do colaborador. Segundo,
Quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que lhe restituísse imediatamente a liberdade, assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Continua a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Item 15. Terceira razão. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. E conclui a defesa de Mauro Cid, item 16. Feitas essas premissas, demonstrado está, exime de toda a dúvida, a validade e rigidez de todos os termos do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. Moraes aproveitou o momento para rebater a narrativa bolsonarista sobre os manifestantes do 8 de janeiro, classificando como mentirosa a versão de velhinhas com a Bíblia. Ele evidenciou que, dos mais de 400 condenados, apenas 7 têm mais de 70 anos, desmentindo a ideia de um protesto pacífico. O importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. Às 17h18, o ministro Cristiano Zanin encerrou a segunda sessão de julgamento com um pronunciamento simbólico da ministra Carmen Lúcia. Em uma referência histórica, ela destacou que 25 de março, data do julgamento, coincide com o Dia da Constituição, ressaltando o significado histórico para a democracia brasileira e a defesa dos direitos fundamentais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltam amanhã para analisarem o mérito. 25 de março é o Dia da Constituição. É a data da primeira Constituição brasileira, outorgada pelo imperador Dom Pedro. O Supremo Tribunal Federal, desde ontem, tem uma iluminação específica, e eu acho que pela importância de nós, nesses 40 anos de redemocratização, estarmos caminhando para também o aniversário de vigência mais longa da Constituição Brasileira Democrática, num período de conquistas da sociedade, da cidadania, eu acho importante sempre marcar o registro de que o Estado Constitucional é uma conquista importante, que o Dia da Constituição que existe em todos os Estados democráticos, exatamente para que a sociedade relembre da importância do que é ter um Estado de Direito, para que nós tenhamos um mínimo de sossego e segurança quanto às nossas instituições e quanto, principalmente, ao direito de cada um buscar viver segundo as suas conveniências, claro,
tudo numa convivência de uma comunidade política como é o Estado, dentro de uma convivência que se saiba exatamente como se está a viver. Portanto, eu estou fazendo o registro deste Dia da Constituição, 25 de março, como disse, que é comemorado em várias instâncias, pelo Supremo Tribunal Federal também, tanto que nós estamos desde ontem com essa iluminação especial para a data de hoje, para lembrar a importância que é termos uma Constituição vigorando no país, termos um judiciário independente, imparcial, atuando no país. Muito obrigada pela palavra, presidente. Obrigado, ministra Carmen. Subscrevo integralmente as palavras de Vossa Excelência. Lembrando, então, que amanhã teremos a sessão com início às 9h30 para a continuidade desse julgamento. Pediu a palavra, ministra Flávia? Não. Então, com essas... Excepcionalmente, não. Então, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde a todos. Caso a denúncia seja aceita pela maioria dos ministros, os acusados serão considerados réus e começará o trâmite de uma ação penal no Supremo.